Oi gente, vamos começar a aula sobre substâncias agora. Substâncias e misturas. Então é um conteúdo que todos devem ter uma introdução já. A gente vai falar sobre a junção de átomos que formam moléculas e essas moléculas são consideradas substâncias ou misturas conforme a diferenciação destas moléculas ali junto em um único recipiente. Então vamos lá, substância pura. É aquela substância em que na sua composição há um único tipo de molécula ou átomos. Veja só. Nós temos a substância pura gás hélio. Então, analisando a tabela periódica, a gente vê que o hélio é um gás nobre. Então, a sua molécula é composta por um único átomo. O gás oxigênio, que é o que nós respiramos, são dois átomos de oxigênio compondo uma molécula. Então, o símbolo dele aqui pela fórmula molecular O2. Gás ozônio, que é aquele que forma a camada de ozônio, 3 átomos de oxigênio unidos, e o fósforo, 4 átomos de fósforo unidos também por ligações aqui, se entrelaçam. Nós vamos estudar as ligações mais adiante. Então, substância pura, aquela que é formada por apenas um tipo de átomo. Veja que não tem átomos diferentes em cada uma das moléculas aqui. Cada uma é uma substância pura. Já a respeito da substância ser simples ou composta, então nós temos uma substância simples, aquela que é formada por um único tipo de átomos. Veja só, são formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico. Então o oxigênio, quando juntam-se 2 átomos de oxigênio, forma gás oxigênio. Quando juntam-se 3 átomos de oxigênio, gás ozônio. Então é uma substância simples, porque é formada só por um tipo de elemento químico. Já uma substância composta, a mais comum no nosso dia a dia, no nosso planeta, a água, ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, por que ela é uma substância composta? Porque tem na sua composição elementos químicos diferentes. Ela pode ser uma substância pura, quando temos apenas água em um recipiente, apenas esse tipo de molécula no recipiente, uma substância pura. Quando tem outras substâncias dentro dela, nós vamos ver que ela é uma substância composta. Então, o que é uma mistura? É quando se mistura substâncias diferentes. Então, a respeito das curvas de aquecimento, a água, enquanto pura, ela tem como seu ponto de fusão, de derretimento. Então, quando ela está com temperatura abaixo de zero, ela é sólida. Quando ela está em seu ponto de fusão, que é a 0 grau, ela coexiste tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, aqui, veja que ela é reta no ponto de fusão. Então a curva de aquecimento da água, de aquecimento dela, de mudanças de estado físico, é sempre reta. Ou na diagonal, entre 0 e 100 graus ela só se apresenta na fase líquida, e a 100 graus na fase líquida e gasosa. Por quê? É uma substância pura, tem uma temperatura definida para entrar em ebulição. Acima de 100 graus, ela é gasosa, encontrada no estado gasoso. Curva de resfriamento da mesma maneira, a 100 graus e a 0 graus temos os pontos de ebulição e pontos de fusão, ponto de condensação e ponto de fusão, ponto de congelamento, na verdade, se está congelando. E já quando ela é uma mistura, quando as substâncias são misturas, esses pontos de fusão e de ebulição não são retos, eles são crescentes. Por que eles são crescentes? Por possuir misturas no recipiente, vai haver variação. A água, por exemplo, com sal vai ferver a 0, a 1, 2, aliás, vai congelar a temperaturas abaixo de 0, enquanto ela vai ferver a temperaturas ainda antes de 100 graus, a 98, 99, 97 graus ela vai estar fervendo. Então é variável, por isso que essa curva de misturas comuns tem uma diferença, ela não é reta. Então, curva de misturas eutéticas tem o ponto de fusão fixo, como nas substâncias puras, só que o ponto de ebulição tem variação. Então, misturas eutéticas, recebe esse nome porque tem uma similaridade com as substâncias puras no ponto de fusão ou no ponto de solidificação, que é a mesma coisa. E misturas azeotrópicas têm variação no ponto de fusão, ou de solidificação, e
tem o mesmo comportamento no seu ponto de ebulição ou de liquefação. Tá? Então, aqui é para a gente aprender a interpretar gráficos. Influência da pressão. Então, quanto maior a pressão sobre um recipiente, imagine que aqui é um recipiente e aqui um êmbolo, né, como em alguns livros de física você vai encontrar, que aperta essa mistura para baixo. Então, quanto mais espaço se tem, mais distante as partículas estão. Quanto menos espaço se tem, apertou, né, aumenta a pressão e menos espaço as partículas têm, então elas vão ficar mais próximas. Então, quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição, porque eles são obrigados a ficar juntinhos aqui, né? Por isso, em altitudes menores, a pressão é maior, as substâncias fervem a temperaturas maiores. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então, veja só. Homogêneas ou igual. Hetero, diferente. Mistura homogênea, quando você observa ela, aparenta ter uma única fase. Ou seja, estão bem diluídos ali, você não consegue observar que tenha outra substância diluída nela. Então, água e álcool, por exemplo, quando é colocado um no outro, apresentam uma única fase. Então, ela é homogênea, não tem distinção. Já uma mistura heterogênea, ela vai, apesar de estar no mesmo recipiente, mostrar fases distintas. As fases é o que você pode visualizar. Então, veja no granito, quantas cores diferentes, são fases diferentes, né? O óleo com a água, né, que não é o exemplo aqui, mas serve também como uma boa instrução no assunto. Então, mistura heterogênea, apresenta fases diferentes. Para ver a separação de misturas, nós vamos ver o que? Alguns recursos, que é o que? Maneiras que foram criadas para separar substâncias. Então, essas substâncias juntas em recipientes ou em situações do ambiente precisam ser separadas. Então foram desenvolvidas algumas técnicas. A catação faz parte do nosso dia a dia, que é escolher o que lhe interessa ou retirar as impurezas com a mão ou com a pinça, né? Temos aqui alguns exemplos. Peneiração, então é utilizado alguns aparelhos, né? A peneira é o mais comum para se retirar as partículas maiores e deixar passar apenas as mais finas, é um processo de purificação. Levigação, que é utilizada no garimpo, que com a passagem da água ela arrasta as partículas mais leves. Já na ventilação, existem situações em que passa uma corrente de ar muito forte pela mistura e ela retira assim as impurezas também mais leves, né? Só que aqui na ventilação é uma corrente de ar. Então é utilizado na indústria para limpeza de alguns alimentos, como o arroz, para retirar a casca do arroz, que tem um processo que ele é esfregado e a casca, como é mais leve, com a ventilação forte ela sai, ela voa. Assim como o amendoim também acontece da mesma maneira. Essa separação magnética. Então, em laboratório, muitas vezes você tem situações em que você tem que separar um material metálico de um não metálico. Então, é muito utilizado um ímã para retirar essa substância metálica. A gente pode observar no que? Na indústria de extração de alguns minerais, para se extrair determinado mineral magnético, como extrair o ferro da sua rocha, é feita a trituração dessa rocha e através da separação magnética se extrai o mineral que é metálico. E o não metálico é descartado ou utilizado para outros fins. Na filtração, o mais comum no nosso dia a dia, né? Quase todas as casas é feito café pela manhã, onde é utilizado um filtro, uma película fina, que através dela é passado uma mistura. Normalmente ele é utilizado para separar misturas líquidas de sólidas, como no café, o sólido fica parado no filtro, ou no caso do aspirador de pó, separar uma mistura sólida de uma gasosa, né? É sugado com o ar as partículas de sujeira e o filtro segura as partículas sólidas, né? Isso também é muito utilizado no laboratório com utensílios aprimorados ou para determinados fins específicos.
Então, decantação. Essa já não faz tanta parte do nosso dia a dia, da nossa realidade de casa, mas faz parte da nossa vida quando falamos da limpeza da cidade mesmo, né, dos esgotos públicos, né, onde se faz a purificação dos dejetos humanos, por exemplo. Na decantação, existe a mistura e ela é colocada em descanso e a parte sólida dessa mistura vai para o fundo. Tá? Então, através dessa parte mais densa, mais pesada, vamos dizer assim, que vai para o fundo, ela pode ser separada e fica em cima só a parte mais leve. Né? No saneamento básico são utilizados produtos que fazem as partículas sólidas decantarem, irem para baixo e assim haver a limpeza dos fluidos líquidos. Evaporação é um método de extração de sal, né? Onde, no exemplo aqui, são formadas piscinas com a água do mar e quando a maré baixa, essa água fica presa com uma grande quantidade de sal. A água vai evaporando com as situações do dia a dia e o sal é coletado. Centrifugação também faz parte do nosso dia a dia, a centrífuga de roupas, mas é utilizada em laboratório. As centrífugas para separar o plasma do sangue, as partículas sólidas, as células do sangue para fazer a análise de várias de situações de aumento de leucócitos do sangue. Então, basicamente, é uma aceleração de uma máquina que acelera em sentido circular, jogando as partículas sólidas para as laterais e o líquido ficando no meio. O que é mais pesado vai para a lateral. Destilação simples. Então, pode ser colocado um líquido aqui, uma mistura que tem sólido dissolvido, por exemplo, a água com sal, e essa água é fervida. Então, a água tem o seu ponto de ebulição, ela ferve, e ao passar por esse aparelho que é chamado de condensador, ela vai resfriar novamente e passar para a fase líquida. É coletada a água pura e o sal vai permanecer aqui no nosso recipiente. Então, existem aparelhos em laboratório que fazem esse tipo de separação. E a destilação fracionada, utilizada na indústria, ela pode, a mais comum, a do petróleo, mas basicamente podem haver vários líquidos dentro de um recipiente, né, como o recipiente anterior, e eles são aquecidos, cada um a sua temperatura de ebulição. Por exemplo, o álcool a 70 graus, o álcool vai evaporar. Depois a 100 graus a água vai evaporar. E em fases são coletadas essas substâncias e separadas de acordo com o seu ponto de ebulição. A mais comum é a destilação fracionada do petróleo, que é aquecido dentro dessa mistura a temperaturas diferentes, toda a mistura do petróleo, e é retirado quando a 20 graus o gás natural, a 40 graus o nafta, a 70 graus o querosene, a 100 graus o gasóleo e vários outros, até chegar ao resíduo, né, que é o mais grosso, assim, vamos colocar, o mais denso e de temperatura, ponto de ebulição mais alto, que é o asfalto a 700 graus Celsius. Então, é a chamada destilação fracionada, né? Vai por temperaturas para se extrair as substâncias. Então, espero que todos tenham aproveitado e bons estudos.